Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, hoje, dia 16, 100 anos do nascimento de Newton Santos, né? A enciclopédia do futebol. Jogador que disputou pelo Botafogo, se não me falha a memória, 723 jogos e mais de 70 jogos pela seleção brasileira. Titularíssimo nos dois primeiros títulos da seleção, 58 e 62. 62 ele já com 37 anos, já atuava como zagueiro no Botafogo, né? Já não era lateral pela idade, mas foi lateral na Copa. Nas duas Copas que o Brasil venceu, 58 e 62, com aquela geração formidável. E esse gigante da história brasileira, da história do futebol brasileiro, um daqueles que construíram a parte mais rica dessa história, Newton Santos, nasceu há 100 anos. E eu acho até interessante o certo desapego cretino da CBF em relação a esses jogadores todos que construíram essa história formidável, né? A CBF, ela já é bilionária em termos de faturamento. Bilionária. No ano passado, 1,5 bilhão de reais. E aí, meu amigo, onde há dinheiro, muita gente quer estar no pedaço, quer participar da riqueza, né? Dos frutos da riqueza. A CBF, que não produz uma bola, ela é riquíssima com dinheiro que vem dos clubes e da seleção, mas dos campeonatos disputados pelos clubes, da participação dela nas arrecadações. E a seleção brasileira, que é o patrimônio nacional, é verdade, mas ela é também um produto. E a seleção brasileira facilmente entra em campo à base de $1 milhão de cota em amistoso, né? É uma mina de ouro. A CBF tem uma estrutura, não só o seu prédio suntuoso, que nem deveria existir, né? A CBF deveria funcionar ali num conjunto de 3 salas no centro do Rio de Janeiro, com algumas secretárias ali cuidando de marcar amistosos, deixar as competições para os clubes. Poderia ter um departamento para cuidar da Copa do Brasil e o departamento de seleção, claro. Mas não, você tem um prédio suntuoso, mas há também uma estrutura para a seleção que é muito boa. Muito boa. A seleção brasileira não tem carência material, né? Ela viaja para amistosos ou para competições, e para a Copa do Mundo, ela viaja de primeira classe, os melhores hotéis, os melhores campos de treinamento, a refeição absolutamente seleta. Isso é assim há pelo menos 30 anos. E cada vez com mais sofisticação, com mais gastos, porque ela gera muita riqueza para a CBF. E prestígio, né? E isso está relacionado à manutenção do poder. Só que o poder não está sendo mantido. Tantas são as confusões, as coisas não explicadas, as acusações sérias. E o Avelange era o presidente da CBD, na época era CBD, quando a seleção ganhou essas 2 Copas em que estava Newton Santos e quando o Brasil conquistou a Gilles Rimet, terceiro título em 70. Pelé estava nas 3 Copas. O João Avelange era o presidente da CBD. Por isso que eu não concordo com essa história de que a seleção vai mal porque a administração da CBF é ruim. Não, sempre foi.
nesses tempos de João Avelange, já era ruim a administração. Mas ganhava. O Brasil ganhou outras 2 Copas com o genro do João Avelange, então genro do João Avelange, Ricardo Teixeira, na presidência da CBF. E não ganhou, e o Ricardo Teixeira gostava de dizer, eu ganhei 2 Copas. Ganhou coisa nenhuma. Quantos gols fez o Ricardo Teixeira? Quantos gols fez o Ricardo Teixeira? Quantas convocações, quantos times foram organizados por ele? Quantas vezes ele entrou em campo? Dar as melhores condições é uma obrigação, mas isso não anula o fato de que ele foi um péssimo dirigente. E foi, inclusive, o iniciador de uma série de procedimentos da CBF, como contratos para que empresas determinem onde o Brasil vai jogar, os amistosos, contra quem, que estádio. Ah, a seleção sumiu daqui. Claro, ela foi vendida nesses contratos. E depois do Ricardo Teixeira foi uma lambança atrás da outra, né? E Ricardo Teixeira foi colocado na CBF pelo João Avelange, então sogro dele, e que o colocou lá com a missão primordial de acabar com a força do Clube dos 13. Porque eles temiam ali a formação de uma liga que tiraria da CBF, já era a CBF, desde o final dos anos 70 era a CBF, mas tiraria da CBF o poder de controlar o Campeonato Brasileiro. E conseguiu, esvaziou o Clube dos 13, ou alguém tem dúvida disso? O Clube dos 13 depois se tornou apenas um centro de negociação com a televisão. Negociar contrato com televisão. Mas se houve o sonho de tomar nas mãos as rédeas do campeonato, como se ensaiou lá na Copa União em 87, com a chegada do Ricardo Teixeira, por determinação do Avelange, isso foi para o espaço. Agora uma nova crise, Edinaldo entrou com a história que afastou o Caboclo, Edinaldo chega, há um acordo, esse acordo é contestado, o MP entra na área, contestações na justiça, aí há uma eleição, ele ganha. Mas o acordo mais recente, aquele que permitiu que o Supremo determinasse como encerrados os litígios, ele tem base em um documento e lá está a assinatura do Coronel Nunes. Quando o Coronel Nunes reclamou na Previdência Social, a família reclamou que ele não pode ter desconto, porque ele tem uma doença muito séria, inclusive com comprometimento cognitivo. Isso acabou chegando ao mundo do futebol. E aí começou a gritaria. Bom, então como é que ele assinou aquele documento? Ele nem sabia o que estava assinando. E aí um outro ponto. Foi ele mesmo quem assinou? Aquela assinatura é verdadeira ou foi falsificada? Aí já é muito grave. Aí é crime. Então, a última vez que o assunto chegou ao Supremo, o Gilmar Mendes disse o seguinte, aqueles litígios, nós no Supremo decidimos que estão encerrados e não voltaremos atrás. Porém, essa história de assinatura falsa ou pretensamente falsa é muito sério, mas não é assunto para o Supremo. Isso é assunto para a Justiça lá do Rio de Janeiro. E foi um Tribunal de Justiça Federal do Rio de Janeiro que decidiu afastar Edinaldo. O Coronel Nunes não pôde comparecer a uma oitiva, ele não tem a menor condição. Inclusive, quando é necessária a assinatura dele no cartório, o pessoal do cartório vai até ele. E agora a família assume a responsabilidade do que assina, do que não assina. É muito sério. A denúncia de falsificação de assinatura é seríssima. Não há ainda prova de que isso ocorreu, mas com a impossibilidade da oitiva, o juiz, o desembargador, decidiu o seguinte: tá fora o Edinaldo. E atendeu à requisição de um vice, que já foi aliado do Edinaldo. Mas quando perdeu
a sua condição de representante, um dos representantes da Conmebol na FIFA, Fernando Sarney virou inimigo. E aí o Fernando Sarney requisitou. O Fernando Sarney, ele está na CBF desde 2004. 21 anos. Sobreviveu àquela série de denúncias. A Operação Boi Barriga, outras investigações que foram feitas, trabalhos memoráveis de parte da imprensa brasileira, que foi inclusive censurado, o Estadão foi censurado, mas aí a Folha fez uma outra série de reportagens e tal. Sobreviveu sossegadamente e está na CBF há 21 anos. E ele entrou com essa ação e falou, não, eu que tenho que mandar nesse troço. E aí o juiz, o desembargador, falou, tá bom, você assume as atribuições da presidência, porém, tem de convocar eleições no prazo mais curto possível. Não estabeleceu um prazo. Mas eis que já foi marcada a eleição. Dia 25, véspera da lista definitiva para os 2 jogos que o Brasil tem nas eliminatórias. Aquela dupla rodada. Então você tem um jogo contra o Equador, lá no Equador, e o jogo contra o Paraguai em São Paulo. A lista prévia, que é maior, né, com vários nomes, então se alguém se machuca depois, você tira dessa lista. Isso, a FIFA exige esse troço. É uma burocracia boba da FIFA, mas exige. Não deveria ter isso, mas tem. Ela deve ser apresentada depois de amanhã. E aí, no dia 26, a lista definitiva. Quem irá assiná-la? Carlo Ancelotti. Quem contratou Ancelotti? Edinaldo, o que já não é. Edinaldo, o que já não é, fora. Ancelotti cairá fora? Não necessariamente. Aliás, Fernando Sarney, olha que contradição. Na petição, ele cita os incríveis valores que a CBF acertou com o Ancelotti. Um contrato com valores altíssimos. Ele denuncia isso como sendo uma manobra política do Edinaldo. E foi. É claro que foi. Quando o Edinaldo viu o cerco apertando, ele falou, preciso da notícia. Não de uma notícia, mas preciso de entregar ao público a notícia. E aí foi com toda a carga para cima de Ancelotti. Pois bem, Ancelotti aceitou. E não acho que o Ancelotti dirá, sem Edinaldo não vou. Não tem nada a ver. Quem contratou foi a CBF. E aí ontem, o Fernando Sarney já mudou o discurso. Ele falou, não vou mexer com o negócio de futebol. Imagina, fica o Ancelotti. E duvido muito que quem for eleito dia 25, agora, que chegará lá e no dia seguinte, dia 26, o Ancelotti anunciando a lista e ele anunciando a rescisão desse contrato. Não vai acontecer. Só se o Ancelotti aproveitar o ensejo e cair fora. Não parece o caso, contrato legal. E vem ele, vem um dos filhos, vem um genro, o pessoal que trabalha com ele há muito tempo. Então ele vem acompanhado de um grupo considerável e um contrato muito bom. E o Ancelotti, ele disputou Copa como jogador, quer dizer, ele disputou 90, e mesmo assim um pouquinho, porque se machucou, porque 82 e 86 ele se contundiu, senão ele teria ido à Copa. 82, jogador da Roma, teria sido campeão do mundo, né? Em 82. E 86 ele se machuca de novo, 90 ele vai à Copa, começa jogando e se machuca. Já como jogador do Milan. Ah, mas o Ancelotti vai encarar essa coisa que é a CBF, essa politicagem, imagina, ele trabalhou com o Berlusconi, cara. Então ele não vai fazer esse tipo de crivo, né? Essa filtragem. E nem é motivo para isso, ele é um profissional, está sendo contratado para dirigir a seleção. Ele não está sendo contratado para cuidar das contas da CBF ou para explicar
o que faz e o que não faz a CBF. Mas por que o futebol brasileiro chegou a Ancelotti? Esse é um ponto interessante, deixando já a questão política e a questão eleitoral, que já se tornaram corriqueiras, né? A CBF, ela é riquíssima, ela distribui dinheiro, os presidentes de federação recebem uma nota fantástica da CBF todo mês, e são 16 salários, né? Não são, ou remunerações, 16, não são 12 e nem 13. Não é o 13º só, o 13º, 14º, 15º, 16º. E com muita grana. É um negoção. E o presidente da CBF tem um salário formidável, todas as mordomias, tudo pago pela entidade. Mesmo assim, eles não... Até por isso, talvez... Né? Mesmo assim, a crise... Mas talvez até por isso haja crise. Porque onde há muito dinheiro, mordomia, farta mordomia, e com a possibilidade de sempre dizer, não, isso aqui não é uma estatal, não é um órgão público, não temos de ficar dando satisfações, é uma entidade privada. Há sempre disputa pelo poder. Bom, o Brasil já teve, é verdade, isso tem sido dito, 3 treinadores estrangeiros, mas convenhamos, é uma circunstância completamente diferente. Foi tudo muito curto. E o único que chegou a disputar uma competição oficial, mas ali também por circunstância. Muito. Foi o uruguaio, o Ramon Plateiro. Ele foi o primeiro estrangeiro a comandar a seleção, mas ele trabalhava no Brasil. Ele foi campeão sul-americano em 17 como técnico do Uruguai e veio trabalhar no Brasil em 19. Trabalhou no Fluminense, trabalhou no Vasco, no Flamengo. E ele era técnico do Vasco quando recebeu a oportunidade de dirigir o Brasil num sul-americano. Isso foi em 25. Mas também uma coisa meio de improviso, né? Porque o comandante seria o Joaquim Guimarães. Mas o Joaquim Guimarães falou, não, eu vou ser diretor. Eu não vou ficar lá comandando o jogo. O Plateiro, você vai ser o técnico. Botou o Plateiro à beira do campo. E foram ali poucos jogos, né? E 4 partidas. O Brasil toma uma goleada, inclusive, da Argentina 4-1, mas goleia antes o Paraguai 5-2 e tal. E acabou. Então foram ali 19 dias de Plateiro. E mesmo assim, uma coisa que aconteceu. Porque o Joaquim Guimarães não quis ser o técnico, seria ele. E quase 20 anos depois, em 44, um português, o Joreca, também estava no Brasil. Joreca era que ele chamava Jorge, né? Jorge Gomes de Lima. E esse é europeu, né? Esse era português. E ele chegou ao Brasil muito jovem, era lisboeta. E ele começou como jornalista, comentarista de rádio, fez educação física, chegou a ser árbitro. Um negócio, na época era muito comum isso. Até jogador, tinha jogador o Preguinho, pô. O Preguinho jogou no Fluminense, jogou basquete, futebol, nadava. Ele era um atleta do Fluminense. Mas logo na estreia, o que aconteceu? Ele foi treinador pelo São Paulo. E aí resolveram fazer um combinado Rio-São Paulo com um técnico de cada estado. Lá no Rio de Janeiro indicaram o grande nome da época, que dirigiu o Brasil em 50, Flávio Costa. E em São Paulo, indicaram o cara que estava sendo campeão com o São Paulo, que tinha Leônidas da Silva no seu esquadrão, o Joreca, né? Ele foi campeão paulista em 43 e 45, 46, aquele período do Leônidas da Silva. Leônidas foi o cara que transformou o São Paulo de um garoto, clube recém-fundado, em 1930, num gigante. Foi Leônidas da Silva. Por isso, na minha opinião, é o mais importante jogador da história do São Paulo. Ele mudou. Não é que ele foi importante na história, ele mudou a história. E aí,
o Joreca e o Flávio Costa, eles treinaram a seleção em 2 amistosos com o Uruguai. 2 amistosos, 2 vitórias, inclusive, 6-1, 4-0. O Brasil tinha um timaço nos anos 40 que não tinha Copa. Mas, pô, ainda tinha o Leônidas, ainda tinha o Domingos da Guia, e tinha Jair Rosa Pinto, tinha Ademir de Menezes, extraordinário jogador. Ainda tinha o Tesourinha, tinha Heleno de Freitas e tinha um gênio, mais um gênio, assim como Leônidas e Domingos e Ademir, tinha o Zizinho. Mas não tinha Copa do Mundo. Né? A Argentina também tinha um timaço na época. E, finalmente, Filpo Nunes. Esse eu tive a honra de conhecer, nos visitou na Bandeirantes, uma madrugada, ele morava em Paraisópolis e foi até a Bandeirantes, porque ele ouvia, fiquei conversando com essa lenda, Filpo Nunes, que era o técnico do Palmeiras quando o Palmeiras representou a seleção brasileira e naqueles jogos que inauguraram o Mineirão, foram dias com jogos, e o Brasil ganhou do Uruguai 3-0. O Palmeiras ganhou do Uruguai por 3-0 com a camisa da seleção brasileira. E o Filpo Nunes foi o treinador. Dom Filpo, uma lenda. Né? Ele treinou aqui em Minas Gerais, treinou o Uberaba. Era um cara que tinha ideias e mais ideias, cobrança de falta, a mesma falta, no mesmo lugar, a falta no mesmo lugar. Se houvesse 10 faltas ali, havia 10 tipos diferentes de cobrança, planejadas, preparadas, treinadas. E um cara que entendia o espírito do futebol, né? Entendia. Não era um sargentão, nem era um cara que o jogador comandasse, nada disso. Um grande Filpo Nunes. Foram os 3. Então, o Filpo Nunes um jogo. O Joreca 2 jogos junto com o Flávio Costa. E no caso inaugural, né, que foi o caso do uruguaio Ramon Plateiro, ali foi um torneio, mas assim, 4 jogos, poucos jogos, 6 jogos. E aí ele ficou, porque houve a decisão do Joaquim Guimarães de não treinar a seleção. Tem nada a ver com Ancelotti. Ancelotti é outra história. Ancelotti chega para dirigir a seleção por pelo menos um ano, para levá-la à Copa do Mundo, para comandá-la na Copa do Mundo. Não é um sujeito que está no Brasil, mas é um dos maiores técnicos deste século. À sua maneira, nunca foi, não é, não será revolucionário. Não vai ficar noites sem dormir bolando esquemas táticos à la Bielsa ou Guardiola. Não vai. Ele faz o simples, mas com muita sabedoria. E a escolha de um estrangeiro, não essas coisas, essas situações assim, rápidas, né? Circunstanciais, inesperadas, mas algo planejado. Contratamos um técnico estrangeiro. Isso parecia inimaginável para Brasil, Itália e Argentina. Esses 3 países, a impressão que tínhamos era que nunca nenhum deles aceitaria um técnico estrangeiro. Por toda a história acumulada, etc. E agora o Brasil escolhe. Isso tem a ver, claro. A Copa do Mundo, inicialmente, a ideia é você ter uma competição com cada escola e, portanto, com treinadores daquele país. E quando eu falo treinadores do país, não é a nacionalidade. Todos esses trabalhavam no Brasil. Eram técnicos do futebol brasileiro naquele momento. Como hoje é o Abel, como é o Vojvoda. Como espero fique muito tempo, o excelente técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Eles são técnicos do futebol brasileiro. Interessa onde nasceu. Interessa se nasceu na China, no Canadá, em Portugal, na Argentina, não interessa. O cara é um técnico do futebol brasileiro. Mas essa lógica da Copa foi quebrada pela globalização do futebol, por Schengen,
pela lei Bosman. Então hoje os jogadores saem em multidões, lotam os aviões e os navios em direção ao mercado que paga muito, que vem buscá-los aqui agora com 16, 17 anos, faz o contrato, espera fazer 18 para poder jogar e eles vão embora. Como agora, foi o Hendrick, irá o Estevão, o Santos. Quando o Santos negociou o Rodrigo, puxa vida, quantas coisas o Rodrigo poderia ter ganhado lá no Santos. Foi embora. Eles vão embora. Não tem jeito. E assim no Uruguai, assim na Argentina, mais ainda, porque o futebol deles está quebrado, né, empobrecido. Aqui você ainda tem muito dinheiro circulando, mas não a ponto de mudar essa lógica. E a pasteurização do futebol, né? Pasteurização na organização tática, nos modelos de jogo. Então, que escola sobreviveu? Hoje, nem os italianos marcam como antes. Os argentinos não armam como antes. O Brasil não dribla como antes. Essas escolas desapareceram. A escola inglesa desapareceu. A Inglaterra que resistiu. Aqui não joga estrangeiro. O primeiro brasileiro que foi para lá foi o Mirandinha, o segundo Mirandinha, nos anos 80. Acabou. Hoje, para um inglês conseguir lugar num time médio da Inglaterra, ou num grande, é claro, ele tem de ser muito especial. Tem de jogar muita bola, senão não há vaga. Porque hoje você pode montar um elenco na Inglaterra com N nacionalidades. Não há um limite, desde que você atenda determinadas exigências, tantos jogos por seleção. E na Itália, que é da União Europeia, você pode ter um elenco com 30 holandeses, 30 alemães. Né? Então, mudou. E essa pasteurização tática, os times jogando de maneira muito parecida, com as exceções de treinadores geniais, como Guardiola, como Klopp, etc. O Ancelotti é pragmático? Mas é sábio. Ele aprendeu, e disse ele numa experiência pessoal ali, ele aprendeu que ele não tem de impor um esquema e adaptar os jogadores desse esquema. Ele tem de fazer um esquema que favoreça a qualidade dos jogadores. Nada é mais sábio no futebol do que isso. Eu tenho jogadores, quais as características deles? É essa aqui. Então vou montar um esquema que favoreça essas características. Seleção é diferente, ele pode escolher. Né? Mas não vai reinventar as coisas. Mas fará tudo o que fizer com competência. O que se espera é que a crise na CBF, permanente, né? Que continuará, é muito dinheiro, as lutas continuarão, os embates, as vaidades, tudo isso continuará, mas que isso não atrapalhe. Falaram assim, o Ancelotti ou ganha a Copa do Mundo ou será um fracasso. Nada a ver, cara. Se ele fizer um trabalho bom, o trabalho bom é. Ganhando ou não ganhando. Ganhar depende de muitas coisas. Você pode enfrentar um time que é melhor. Fazer o quê? Se o outro time é melhor. Lembra 2006? O Brasil tinha um timão. O Zidane pegou o time do Brasil e pôs no bolso. Pode acontecer. Ele não tem a obrigação de ganhar ou será um fracasso. Isso é uma bobagem. Ele tem a obrigação de fazer um bom trabalho. Isso ele faz. E só, me permita, Ronald, já avancei o horário, mas só um protesto, Ronald Mendes. Eu vi um vídeo, já que estamos falando de CBF, o Menon mostrou esse vídeo lá no Fórum, na revista Fórum, edição digital. A CBF fez um vídeo. Cara, o que vocês pensam? E aí não é presidente, o presidente nem se mete com isso, é quem tá lá. Fizeram um vídeo sobre a camisa 7 da seleção brasileira. Né? Nomes, aí aparece o Adriano, que eventualmente jogou, mas não era. Não se associa o número à posição. O Paquetá, o Elano, aparece uma porção de gente. O grande, o genial Jairzinho aparece. Mas não aparece Mané Garrincha. Eu quero. E Julinho Botelho também não aparece. Mas não aparecer Mané Garrincha num vídeo sobre camisa 7 da seleção brasileira. Ô Ronald,
É muita incompetência, meu falar caro. com meu